Boa noite, Cenáculo. A paz do Senhor, Cenáculo. Vocês estão bem? Aproveitar que vocês estão em pé, já vamos abrir a palavra em Números. Números 11. Números 11, 6. Diz assim a palavra: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne, diga carne, ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Amém? Podeis assentar. Feliz de ver vocês aqui e espero cooperar com o Espírito Santo para que essa noite seja uma noite especial e que você receba uma palavra de mudança e de transformação. Eu fiquei prestando atenção nessa palavra, nesse versículo. Ontem, no finalzinho da noite, eu tive a oportunidade de estar à mesa com os meus sobrinhos, Lucas e Stephanie, junto com a minha esposa. E nós tivemos uma conversa, e dessa conversa eu fiquei meditando em algumas coisas. E o Senhor me levou nessa passagem, nesse versículo, onde os israelitas estão com saudades da comida. Eles queriam carne, queriam peixe, queriam cebola, pepino, alho poró. Quem gosta, irmãos? Mistério, crente ama comer. Mas fala aí pro seu vizinho, qual é a sua comida predileta? Qual que é a sua comida preferida? Hã? Quem fala em voz alta para eu ouvir? Qual é a sua comida preferida? Coxinha. Eu não ia falar, mas ela já falou. A verdade é que a comida, ela tem algo que nos remete ao conforto. A comida, ela sempre traz um conforto. Ela traz uma sensação de saciedade. E na culinária tem algo que os profissionais chamam de comida afetiva. Eu morei um tempo na Europa e quando eu cheguei lá tudo era tão diferente, os sabores era tudo diferente, e foi uma experiência incrível. Muito fruto do mar, aqueles azeites bons, aquelas coisas boas, né? E de repente foi dando uma saudade, os tempos foi passando, foi dando uma saudade da comida do Brasil, das comidas de casa, né? E aí quando eu voltei, que eu cheguei aqui, eu fui provar as coisas, não é nem tão bom assim. Algumas coisas que dava saudade e depois você vai provar, não tem esse sabor todo. Às vezes você lembra de uma comida da infância, né? Você fala, puxa, naquela época nós comia
tal coisa era tão bom. Esses tempos atrás, minha irmã falando, né, da época difícil da vida. Olha, nós comia farinha com açúcar, dá aquela vontade. Você vai lá, mano, como eu comia isso. Outro dia eu ouvi uma pessoa que está lá na Espanha pedindo para trazer Nesquik. Falei, meu Deus. Oh, coisa ruim do outro mundo. Mas a lembrança afetiva faz você lembrar de casa, da infância. Memória afetiva. E a verdade é que quando você está frustrado, ou quando você está com medo, você sempre corre para aquilo que é familiar. Sempre que você está com uma situação de frustração, você quer ser recompensado, você quer conforto. E muitas pessoas, nos momentos que elas se sentem frustradas, a carne diz para ela: você precisa de uma recompensa, você precisa de um conforto. Você precisa de voltar ao que é familiar. E às vezes você volta para coisas que nem é boa. Né? No momento de frustração, você vai lá, olha na geladeira, tem o básico bom, mas você precisa se sentir reconfortante, então você prefere, né, ir lá no Burger King, pegar aquele Whopper furioso, cebola crocante, pimenta, molho barbecue, coisa toda. Se esse pastor está falando de comida hoje. Eu estou falando de que às vezes algo que nem é bom para você, mas você acaba voltando porque aquilo lhe dá conforto. O povo de Israel se encontrava aqui num momento e eles estavam 430 anos que eles estavam no Egito. 430 anos eles moraram lá. É tempo suficiente para você acostumar o paladar. 30 anos eles ficaram como pessoas normais que foram lá em busca de comida numa época de fome. Mas 400 anos eles ficaram como escravos. E eles não chegaram lá porque eles estavam em fuga, eles foram para lá porque eles tinham um instinto de sobrevivência. E se você conhece a história, você sabe porque o povo de Israel foi parar no Egito. Foi uma época de fome. E na época de fome, José era o governador. E a família dele veio. Lembram-se dessa história? E eles ficaram lá. Muitas vezes o lugar que você vai, no instinto da sobrevivência, muitas vezes o lugar que você vai para escapar de uma situação difícil, é o lugar que você vai se tornar escravo. Muitas vezes o lugar que você corre para sair de um problema, é o lugar que você vai ficar aprisionado. Você vai se tornar um escravo. Estão comigo? Então em Gênesis, no capítulo 41, versículos 53 e 55, nós temos um relato: houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer, diga todo o Egito. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida.
E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Do lado de Faraó, a fome e a comida. Diga Faraó, diga fome, diga comida. Você sabe que Faraó, ele é um símbolo de Satanás, amém? Você sabe que o Egito é um símbolo do mundo, ok? Todas as vezes que alguém vai em direção a Faraó, é porque tem algo que precisa ser suprido. Todas as vezes que alguém vai em direção a Faraó, é porque, na verdade, ele precisa ser suprido com algo. Alguém com fome vai em direção a Faraó. E do lado de Faraó, tem suprimento, tem comida. Diga Faraó, Satanás, Egito, o mundo. O mundo sempre vai ter pratos infinitos para servir para você. Se você tem fome, o mundo tem a comida. Se você tem fome, Satanás tem um prato preparado. A cultura, a mídia, tudo que está hoje rodando o mundo, fazendo o mundo girar, está mergulhado no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então toda a cultura do mundo, ela fomenta, ela alimenta esta geração. Eu gostaria que você abrisse a mente e diga: Pai, abre minha mente para entender essa palavra. Faraó sempre vai, de alguma forma, te oferecer algo que vai matar a sua fome, que atende a sua necessidade. Mas a forma como ele atende a sua necessidade cria uma necessidade maior ainda, e ele te joga e te lança num espiral, e você nunca sai do ciclo de dependência de Faraó. Você sempre vai precisar de comer na mão dele. Diga comigo: Faraó nunca me satisfaz. Diga: a comida de Faraó nunca vai poder matar a fome que tenho aqui dentro. Talvez você está com fome de algo. Talvez você chegou aqui essa noite com fome de algo. Fome de encorajamento. Fome de afirmação. Fome de receber encorajamento da parte de alguém. Fome de receber um abraço. Fome de receber a afirmação de alguém. Talvez você chegou frustrado e a sua frustração está dizendo: você precisa de ser recompensado. A carne sempre vai dizer para você que você merece uma recompensa. Diga: Faraó, comida e fome. Mas sabe o que eu acho incrível? Como Deus usa até a falta e a escassez na sua vida. Deus pode usar a fome para te levar num lugar que é fora do seu propósito. Deus pode usar a sua fome para te levar num lugar de oposição e fora do seu propósito, para testar lá você, para testar se você realmente quer chegar na terra prometida.
Eu vou repetir isso e eu peço graça do Espírito Santo para te explicar isso. Quantos aqui têm promessas de Deus? Quantos aqui têm chamado, ministério? Então, quando Deus te chama, você imagina, Deus vai me empurrar para o propósito dEle. Deus vai me colocar num caminho, numa trilha, numa marcha, e eu vou chegar onde Deus sonhou para mim. E de repente você se vê num lugar totalmente contrário daquilo que Deus falou sobre você. De repente você se vê tão distante do propósito. Como Deus me trouxe para cá? Acho que Deus não está na minha vida. Olha essas influências ruins, olha esse percurso não tem a ver, a rota do meu destino não passa por aqui. Você não conhece o caminho de Deus. Você não conhece a forma de Deus trabalhar. E Deus pode te levar para uma rota estranha, para lá Ele forjar em você o caráter que Ele quer forjar. Mas veja só, quando a fome havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios. Eu estou em Gênesis 41, 56 e 57. Pois a fome agravava todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Diga, a fome está em toda parte. Você pode olhar para o mundo hoje e constatar que a fome está em toda parte? E eu não estou falando de alimento. Eu estou falando de alma. Eu estou falando de pessoas se sentirem plenas. De pessoas se sentirem saciadas. Felizes. A fome em toda parte. Você é um escolhido de Deus. Você é um chamado de Deus. Você tem posse da palavra de Deus, que é o alimento. Você consegue olhar para o mundo e ver que há fome em toda parte? Talvez Deus colocou você para essa geração como colocou José para aquela geração. Você tem o maná, você tem a palavra, você tem o alimento sólido da palavra de Deus. E o mundo está cheio de gente faminta. E sabe o problema de nós como cristãos? É que quando a gente vê um viciado, um alcoólatra, um viciado em pornografia, indo para Faraó dia após dia, na porta do Egito, buscar um alimento podre que não vai satisfazer em nada. Sabe qual que tem sido a nossa posição? De julgamento e de juízo. Assim como a gente faz com Israel, como eles podiam todo dia ver tantos milagres, ver nuvem de fogo, ver nuvem de dia, coluna de fogo à noite, como eles conseguiam ver o maná caindo toda manhã, ainda assim desejar voltar para Faraó. Mas esse versículo aqui, irmãos, eu olhei para esse versículo. Em toda parte vinha gente com fome. A fome em toda parte. Diga comigo, a fome em toda parte. Nisso aqui precisa gerar uma compaixão essa noite dentro do seu coração. Essa noite precisa gerar uma compaixão dentro do seu espírito.
de pessoas que estão famintas por algo, estão famintas para se sentirem felizes, estão famintas para se sentirem honradas, privilegiadas, estão famintas para ter um senso de propósito na vida, um senso de amor próprio, mas elas não têm, e elas estão indo em direção a quem está oferecendo alimento, e você segurando o alimento aqui dentro, você privando pessoas de receber uma palavra, um alívio. Tudo que você sabe fazer é apontar o dedo e crucificar quem está miseravelmente dependente do faraó, que é Satanás. Gera compaixão, Espírito Santo, na nossa vida essa noite. Um alcoólatra é só um faminto na fila de faraó, esperando receber mais uma dose, que não vai saciar a fome dele, e amanhã ele está lá de novo, porque não saciou, porque não resolveu. O vício da pornografia, alguém está lá, 3 horas da manhã, com os olhos estatalados, procurando algo, que ele acha que vai suprir algo dentro dele, mas não vai, está destruindo. Faraó está simplesmente manipulando, e dando uma porção do dia, mas não satisfaz. Quantas pessoas estão indo atrás de Faraó porque precisam atender uma necessidade? É uma necessidade real, é uma necessidade que precisa ser suprida. É uma necessidade que você e eu temos como resolver. Sabe, eu não estou aqui passando a mão na cabeça de quem está vivendo no pecado, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, se você está na fila do faraó, quer que seja quem for, nós podemos ajudar você. Nós podemos ajudar você se você for honesto com você mesmo. Se você for honesto com você mesmo e decidir fazer algo sobre isso, eu posso ajudar você. Essa igreja pode ajudar você. Eu quero que você levante as mãos se você pode ajudar. Eu quero que você levante a mão se você vai ser alguém que vai tirar a pessoa da fila de faraó e falar: pera, você não precisa desse alimento, você não precisa de faraó. Tem um alimento mais nobre, tem um alimento mais alto. Nós vamos ajudar você a encontrar a melhor maneira de suprir essa necessidade e de matar essa fome em Deus, na presença de Deus. Nós queremos ajudar você a suprir essa fome no lugar certo, na fonte certa. A sua fome é real, a sua fome é verdadeira. Você precisa de um suprimento, mas não é na porta de Faraó. Não é no Nilo, não é no Egito, não é no mundo. Deus tem o que você precisa. Deus pode suprir. Deus pode suprir. Sempre que alguém está frustrado com a vida, frustrado com o casamento, vai lá o homem que está frustrado com o próprio desempenho como marido. O que ele faz? Ele precisa de uma recompensa. A carne quer uma recompensa. O inferno diz: a sua recompensa está naquele site. Ele vai, ele acessa, ele se torna um viciado, ele se torna um lixo. E no outro dia, o vazio está lá de novo, o vazio está lá de novo, o vazio está lá de novo. Em Deus todas as suas necessidades serão supridas. Sabe, as pessoas têm a ideia de que elas vão chegar na igreja e vai ser assim. Deus vai dizer: engole a sua saliva. Você não pode ter prazer nenhum, vida nenhuma. Vai ser só sofrimento. Engole sua saliva e fica quieto aí.
Deus não quer privar ninguém de ser satisfeito. Aliás, o que Deus quer te dar é plenitude. Deus quer você pleno, vivendo a plenitude de tudo que Ele sonhou e projetou para você. Deus quer que você desfrute de uma vida abundante. O desejo de Deus é que você desfrute de uma vida plena, de uma vida livre. Deus está dizendo essa noite: você não é escravo, você não precisa voltar para o Egito, você não precisa ser escravo dele. Eu tenho uma vida plena para você, eu tenho uma vida plena de abundância para você. Agora, Israel está no meio do caminho. E o problema do meio do caminho é que o meio do caminho não é nada. Eles estavam clamando anteriormente para que Deus os livrasse, porque eles estavam cansados de todos os dias, aquela rotina diária, de carregar fardos, de levar surra de Faraó, de toda aquela escravidão. E eles clamaram, e Deus ouviu, libertou eles, mas eles saíram de uma rotina e foram para outra rotina que parecia não fazer sentido. Imagina só, você sai do Egito e você fala: uhul, agora vai ser uma vida deslumbrante. E aí você chega no deserto o primeiro dia, o maná cai, e você: uau, que da hora, maná. No outro dia o maná de novo, recolhe para o dia, espera o outro dia, e aí vai, recolhe para o dia, espera outro dia. Chega a sexta-feira, você recolhe para o dia e para o sábado, e vai passando o tempo e você fala: é só isso? Porque quando Deus te tira do Egito, Ele vai te colocar no deserto. E o deserto, ele é o processo de purificação para tirar o Egito de você. Porque quando você saiu do Egito, você não saiu sozinho. Você veio com um bando. Sabia disso? Você veio com um bando junto com você. Aqui, ó. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Então as coisas estrangeiras aí dentro de você, que você não reconhece, que não faz parte, não combina com você, mas está aí. É o Egito que veio junto. E o deserto é para te purificar. E eles não gostavam mais do maná, eles não gostavam. E sabe por que eles não gostavam mais do maná? Porque era para não gostar mesmo. Imagina se eles gostam do maná e eles se acomodam. E Deus não fez ninguém para morrer no meio do deserto. Deus não fez você para se acostumar. Porque nós temos a tendência de se acostumar no nível mais raso. E às vezes Deus usa uma situação de insatisfação. Porque se você tiver uma mente profética, se você tiver uma mente de Deus, uma mente curada, até a insatisfação te empurra para o propósito. Você não vai querer voltar para o Egito. Você vai ver o que tem à frente. Não, eu não preciso voltar para as cebolas de Faraó. Deus tem uma terra que mana leite e mel para mim. Não volte. Deus está dizendo: não volte. Não volte para o Egito. Não volte para Faraó. A comida de lá nem é tão boa assim. E sabe de uma coisa? Nem vai te satisfazer. Deus está dizendo: para de se iludir com o mundo. Para de se iludir com o Faraó. Para de se iludir com os pratos. Sabe de uma coisa? Eu quero te dizer. Deus não vai armar uma rede para você no Egito. Deus não vai armar uma rede para você no deserto. Deus não vai fazer ficar confortável para você enquanto você não chegar na sua promessa.
Eu quero ter empatia com as pessoas que porventura estejam no deserto e se alimentando ainda e querendo voltar para Faraó. Eu quero ter empatia, mas eu quero te dizer, Deus não vai armar uma rede para você no terreno de Faraó. Não, 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 não. Só para te deixar confortável. Deus tem um modo de sobrevivência melhor do que esse. É fácil sair do Egito, difícil é o Egito sair da sua vida. É fácil deixar do Egito. Deus tirou. Quando você veio para Jesus, Deus te arrancou das garras de Satanás. Mas agora você precisa largar o bando. Precisa largar as coisas do Egito. Os costumes do Egito. Eu não estou falando bando, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de mentalidade, de comportamento, de padrão de pensamentos adquiridos no lugar do pecado. Não adianta mudar de cidade. Não adianta mudar de cidade. As guerras internas vão continuar. Você pode mudar para a cidade que for, se você não se resolver por dentro, se você não for curado, vai continuar aí o mesmo problema. Você pode mudar de emprego, você pode mudar de porta de emprego, você pode orar, ai Deus, me dá uma porta de emprego nova, porque eu mesmo já saturei esse ambiente com as minhas decisões erradas. Não adianta se você não se permitir ser liberto do Egito que está dentro de você. Não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de relacionamento, não adianta, Deus quer fazer uma transformação aqui dentro, aqui dentro. Sabe, outro dia minha irmã estava falando de algo que ela leu, de pessoas que quando elas são raptadas, como fala? Sequestradas, que dependendo do tempo que ela fica ali com o sequestrador, ela se apega ao sequestrador e ela começa a ter empatia pelo sequestrador. E ela começa a visualizar o sequestrador como alguém bonzinho. E é isso que Satanás faz com algumas pessoas. Sequestra a mente delas e elas ficam apegadas. Quantas pessoas estão vivendo em situação de abuso, em situação de humilhação, mas a pessoa volta para aquele relacionamento, volta para aquela situação, porque se apegou àquilo. A gente critica Israel porque queria voltar para o Egito. A gente critica Israel porque queria voltar para o Egito. Mas não seria do mesmo modo em que você volta para as coisas que Deus já falou que não cabe mais na sua vida? As coisas que Deus já disse que não serve mais para você. As coisas que Deus já provou por A mais B, que só te atrasa. Só atrasa a sua vida. Mas quando você se dá conta, você já está lá de novo. Já está lá de novo. E você volta para o seu faraó. Você sabia que para alguns o celular é o faraó? É o seu faraó. Que você fica. É fits? Fits? Que fala? É, né? Alimentação, feeds.
alimentação. Diga feeds. Olha os feeds do Instagram, olha os feeds do Facebook. E vê a vida de um e vê a vida do outro. Não te supre. Amanhã você está lá de novo. Não te supre. Depois de amanhã você está lá de novo. Nunca supre. Foi feito para isso. É o faraó dessa geração. Nunca supre. Nunca satisfaz. Não, eu não estou brincando. É o faraó dessa geração. Quer ver que é o faraó? Quantas coisas você deixou de conquistar e fazer coisas importantes porque se perdeu aqui? Que dia que foi, depois de você ter gastado horas e horas, que você desligou o celular e falou assim: obrigado, Senhor, por essas 4 horas que eu fiquei na internet. Como eu estou saindo edificado pelos comentários que li. Como foi de crescimento essa tarde toda dedicada ao Instagram. Quem vai dizer misericórdia? Faraó tem um jeito todo especial de nos alimentar. Nunca sacia. Sempre vai precisar de mais. Na verdade, ele não quer nem te matar. Ele só quer explorar você. Te manter raquítico, fraco, e ele sugando cada dia da sua vida. Deus tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da sua igreja. Será que se eu pegar o seu telefone eu descubro quem é o seu faraó? Fica tranquilo, não vou fazer isso. Diga: relacionamentos que nos mantêm acorrentados. Situações, vícios, costumes, manias que nos mantêm presos. Sabe por que a gente ainda vai para Faraó? Porque correntes, muitas vezes, dão uma sensação de segurança. Qual é a outra função de corrente? Prender para dar segurança. E muitas vezes o faraó, que é Satanás, prende as pessoas com correntes e ela se sente segura naquele terreno. Aquilo é familiar, aquilo ali dá uma sensação de estou em casa. Mas é destrutivo. Quando nós encontramos alguém que nos desafia, nos empurra para a liberdade, a gente quer fugir dessas pessoas. Quando a gente encontra uma igreja igual o Cenáculo, que te empurra para a libertação, a gente quer fugir. Porque a gente é confrontado a uma outra maneira de viver. Quando a gente encontra amigos, pessoas de Deus, que te confronta com a verdade e que te empurra para a libertação, é o novo. Como eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer? E se eu não fizer desse jeito, como eu vou ser feliz? Muita gente, ela não quer abrir mão das correntes de Faraó porque ela não se vê feliz sem aquilo. Mas Deus tem um jeito todo especial de fazer você feliz, e feliz de verdade. Deus está dizendo essa noite: deixa as correntes e vem, porque a segurança verdadeira está em mim. Para de tentar voltar para o que te mata. Para de tentar voltar para o que te explora. Para de voltar para aquilo que só está atrasando a sua vida.
Você é livre pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele já te libertou. Você não precisa voltar para lá. Amizades, sentimentos, emoções são as comidas afetivas que a gente quer se alimentar. Até palavras que faz a gente se sentir bem, que a gente se justifica, que a gente fala pra gente mesmo: ah, eu só tô assim porque fulano, porque Beltrano fez isso, porque eu só agi dessa forma, porque fizeram isso e aquilo, e a gente vai se alimentando com isso. E eu quero te dizer que isso é um prato que Faraó está colocando para te amarrar a uma vida miserável, uma vida medíocre. Isso não vai satisfazer você. A verdade é uma só. Deus quer que você abandone as muletas, as desculpas esfarrapadas que você tem dado para você mesmo, e você assuma hoje um lugar de importância e falar: eu estou indo para aquilo que Deus quer para mim. Quantas coisas você não tem tido acesso e não tem vivido as coisas que Deus quer para você, porque você está amparado nas suas próprias desculpas, você tem se alimentado da sua própria história, da própria mentira que o diabo contou para você, e você quer acreditar nisso, você quer que as pessoas acreditem nisso, e você conta a história para você mesmo se sentir bem, mas você não se sente, porque é uma mentira, e Deus está te dizendo: larga essa mentira, larga essa corrente, larga essa prisão. Você está aprisionado na sua própria mentira. Você está aprisionado nas suas próprias desculpas, para você se sentir confortável na vida miserável, para você se sentir confortável no seu fracasso. Você conta essa história para você mesmo, para você se sentir confortável. Deus está te dizendo: eu tenho um lugar de conforto real para você. Este lugar é Canaã, o lugar que emana leite e mel. Para de ir atrás de Faraó, de ir atrás das coisas que o mundo está te oferecendo. Enquanto você estiver aceitando esse prato que o diabo está colocando, você vai ficar confortável na vida disfuncional. Diga maná. Maná é a provisão de Deus, amém? Maná é literalmente: o que é isto? Significa literalmente: o que é isto? Maná é a porção do dia. Maná é aquela provisão diária. Alguns teólogos dizem que o maná era... o sabor do maná você definia na sua mente. Eu não sei se isso é verdade, mas eu gosto de pensar que sim. Alguns teólogos dizem que a pessoa pensava em algo, comia o maná e sentia o sabor daquilo. Isso não importa, porque o que importa era que poderia não ser bom, poderia não ser gostoso, poderia não ser apetitoso, mas era o suficiente para mantê-los vivos até eles chegarem no lugar que Deus queria que eles chegassem. E não era para ser gostoso, porque se fosse eles iam se acostumar, ia continuar no deserto e nunca ia chegar no lugar do propósito. Mas eu fico pensando se era realmente eles que definiam na mente o sabor. Então, quando eles começaram a reclamar, era porque a mente já estava doente. E quantas vezes nós estamos comendo o maná de Deus, o melhor da terra, mas a nossa mente está tão doente que a gente não consegue desfrutar o verdadeiro sabor daquilo.
Quantas pessoas estão jogando no lixo bênçãos? Quantas pessoas pegam o casamento lindo que Deus deu e coloca no lixo porque não sabe desfrutar da bênção? Quanta gente está dizendo que é maldição aquilo que Deus deu como bênção? Quantas pessoas estão rejeitando as coisas que Deus está dando? Quantas pessoas chegam nessa casa e recebem tanto maná, mas depois vomitam o maná que Deus deu? Sabe por quê? Porque a mente ainda é de escravo. A mente ainda é do Egito. Agora perdemos o apetite e nunca vemos nada novo a não ser este maná. Todo dia a mesma coisa. Quem já falou isso? Por esses dias você deve ter falado: eu não aguento mais essa situação. Todo dia a mesma coisa. Eu não aguento mais isso, todo dia, todo dia. Estou farto disso, eu não aguento mais isso. Estou cheio disso. Sabe o que fez eles querer voltar para um lugar de onde eles já tinham saído? Sabe o que fez eles desejarem algo que quase os matou? A mente de escravo. Porque eles ainda não estavam na terra prometida. Simplesmente porque eles tinham atrasado o propósito, porque eles não desenvolveram a mente de livre. Todas as vezes que eles estavam diante de um desafio, ao invés deles abraçarem a fé, abraçarem o sobrenatural, abraçarem as promessas de Deus, eles recuavam, retroagiam e voltavam à estaca zero. Ei, vamos lá, eu quero que você entenda essa palavra. Entenda isso, o que Deus está dizendo: todas as vezes que eu coloco você diante de um desafio, eu não estou colocando você para você sentir medo e recuar. Eu estou dizendo que você tem unção suficiente para vencer e estabelecer um novo nível de fé. Todas as vezes que eu coloco você diante de um desafio, eu já provi o suficiente para você sair vitorioso, invicto dessa situação. Deus não é um Deus irresponsável que coloca você numa luta para você morrer, não. Quero te dizer que essa luta que você está passando não vai te matar. Não deseje voltar para o Egito, não deseje. O que pode te matar é o Egito. A mente de escravo, a mente mundana fez com que eles desejassem voltar para o Egito. Porque eles estavam no meio da transição, eles estavam no meio do nada. E o problema de você estar no momento de transição é que você não tem nada. Não é verdade? Deus te tirou do Egito, você não está na Canaã, o que você tem de segurança? A promessa e a palavra. E aí você tem que aprender a exercitar a fé. E mente de pessoa livre. O que acontece com você é que quando você deixa a sua vida de pecado lá fora, e você abraça a sua nova natureza em Cristo, é que você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você. O Egito está junto com você, mas agora Deus vai começar um processo de transformação e de limpeza na sua vida. E é por isso que às vezes você vai ter que lidar com alguma coisa do Egito dentro de você. Não quer dizer que você é uma pessoa má, não quer dizer que você é bipolar, não quer dizer que você é um embuste, que você é uma pessoa que é uma fraude. Não, você não é uma fraude, você é alguém em transição. Daqui a pouco Deus sacode e todos os resquícios de Faraó, todos os resquícios do Egito vai cair e você vai chegar na sua Canaã. Não. Eu quero que você abrace essa palavra. Levanta as mãos e diz: Deus está movimentando. Deus está movimentando a minha vida. Diga: eu não sou uma fraude. Não, diga: eu não sou uma fraude.
Eu estou indo em direção a Canaã. Diga isso. Eu estou indo em direção a Canaã. Vamos lá, você pode fazer melhor que isso. Eu estou indo em direção ao propósito. E Deus vai me sacudir. Deus vai me sacudir. Diga, vai sair todo o resquício do Egito. Vai sair todo o resquício de Faraó. Eu vou chegar livre, limpo, liberto. Pastor, de vez em quando eu sinto isso ou eu sinto aquilo, não tem a ver com a pessoa que já foi liberta. Eu não queria estar pensando essas coisas que eu estou pensando. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer, você não é mal intencionado, você não é bipolar, você é alguém que acabou de sair do Egito e Deus vai limpar você, vai limpar a sua história. A única coisa que você precisa aprender, vamos lá, o que você precisa aprender, diga comigo, o que eu preciso aprender? Vamos lá, o que eu preciso aprender? Onde você vai quando você tem fome? Onde você vai quando você tem fome? Onde você vai quando você está faminto? Onde você vai saciar a sua fome? Aqui vai definir a sua vida de vitória e de derrota. Em que direção você vai quando você está com fome? E eu estou falando a respeito das suas necessidades, a respeito dos seus desejos, a respeito daquilo que tem as suas inclinações. Onde você vai? Porque se você definir aonde você vai saber o resultado final. Eu preciso disso. Eu vou em direção a Faraó. Ele vai me satisfazer. Mas daqui a pouco vai estar o buraco de novo. Eu vou ter que ir lá de novo. E ele vai me amarrar. E eu vou me tornar escravo de Satanás. Ou eu vou em direção à mesa do meu pai. E eu vou comer do que ele provê. E eu vou deixar ele me alimentar com uma palavra viva da verdade. E ele vai me dar o alimento sólido que me transforma, o alimento sólido que me cura, o alimento sólido que me forma no meu homem interior. Pergunta para a pessoa do seu lado. Pergunta aí para a pessoa em que direção você vai quando você estiver com fome. Que direção você vai quando você se sentir sozinho? Que direção você vai quando você se sentir envergonhado, frustrado? Onde você vai quando você se sentir menosprezado? Em que direção você vai quando você sentir medo? Diga Faraó não. Diga Faraó não, 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 não. Se você for atrás de Faraó, você sabe de uma coisa, saiba disso hoje. Você nunca será satisfeito. Você nunca será satisfeito. Sabe de uma coisa? É melhor morrer no deserto, desejando as coisas de Canaã, do que morrer farto da comida de Faraó. Em Números, nós temos alguns versículos que eu queria compartilhar com você para a gente finalizar. Números 11 e 34. Por isso, o lugar foi chamado Kibrote Hatavá. Diga, Kibrote Hatavá.
Porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Eles começaram a infernizar tanto a cabeça de Moisés. Eles começaram a murmurar tanto, que Deus falou assim: é carne que vocês querem? Tá bom, é carne que vocês querem? É comida de faraó que vocês querem? Vocês vão ter. Às vezes Deus dá algumas coisas pra gente como juízo, não como milagre. Tem coisas que Deus dá para uns é milagre, para outros é juízo. Eu fico pensando naquele versículo que Paulo diz que Deus nos entrega as nossas paixões. Quando a pessoa está obstinada com o erro, obstinada com o pecado, Deus entrega ela a essa paixão, para essa própria paixão destruir ela. É como juízo que Deus libera. E aqui eles queriam carne de uma forma, eles estavam desesperados. Então Deus fez chover cordonizes. Meu Deus, foi muito carne. Uma vez eu estava fazendo o cálculo, era um raio de 65 quilômetros de carne, 1 metro de carne no chão. Então estava lá aquele bando de pessoas e alguns israelitas. Comeram uma cordonizes, não se satisfez, comeu 2, comeu 3, comeu tantas cordonizes, que a Bíblia diz que começou a sair pelo nariz. E eles morreram de comer. E eles enterraram muitos corpos ali. E o nome desse lugar onde eles enterraram foi Kibroth Hattaavah, que significa covas dos desejos. Se coloque de pé. Diga: covas dos desejos. Kibroth Hattaavah. Por isso o lugar foi chamado de Kibroth Hattaavah, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pelo desejo. Eu quero te perguntar esta noite se tudo na sua vida vai se acabar na cova dos desejos em Kibroth Hattaavah, ou se vai terminar na mesa do banquete do Pai. Você não precisa ser destruído pelos seus desejos. Você não precisa ser destruído pelas suas necessidades e o seu medo. Há um lugar em Deus de satisfação. Há um lugar em Deus de cura para a sua alma. Há um lugar em Deus de cura para a sua mente. Deus não é um abusador como o faraó. Deus não é um explorador como Satanás. Deus quer saciar a tua necessidade. Deus quer saciar a tua sede. Deus quer transformar os seus desejos em desejos purificados para a glória dEle.
Deus quer te dar prazer na mesa dele. Deus quer encher a sua alma de bem. Deus quer surpreender e suprir você. Na mesa da comunhão, na mesa da aliança. Você não é mais escravo, Ele já te libertou. Jesus já foi para a cruz do Calvário, para que você não fosse escravo de Satanás. Você não precisa temer, você não precisa ter medo do futuro. Há um futuro de paz para você, há um futuro de bênção para você, há um futuro vitorioso para você. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bênção e não de mal, pensamento de paz e não de destruição. Eu quero te dar o fim que você deseja, de bênção, de alegria, de prosperidade. Eu tenho cura para você. Eu tenho cura para a sua vida. Você não é escravo. Não, você não é escravo. Talvez você chegou aqui nessa noite com correntes do inferno, com correntes de Faraó, com mentiras do diabo na sua mente. Mas hoje é uma noite de quebrar cadeias. Hoje é uma noite de quebrar correntes. Hoje é a noite de você dizer para Faraó: Faraó, meu pai tem uma despensa cheia. Meu pai tem uma geladeira cheia. Eu não preciso da sua comida. Eu não preciso do seu alimento. Cadeias quebrar. 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 Aleluia. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Aleluia. Diga assim: eu ouço o ruído de cadeias caindo na minha vida. Diga: nenhuma área da minha vida o diabo vai explorar. Não, Deus tem o alimento, Deus tem o suprimento, Deus tem o que eu preciso, Deus tem o suprimento para minha alma. Sim, eu posso ser completamente satisfeito em Cristo, completamente satisfeito nele. Não sou escravo, eu não sou escravo, eu sou livre em Jesus. Eu sou livre. Diga, libere isso, diga para você, profetiza. Diga: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Diga: eu sou livre. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Diga assim comigo: Faraó, o seu peixe, o seu alho, a sua cebola, nada disso é comparado com a mesa que meu pai tem para mim. Você não me engana mais, você não me prende mais. Eu sou livre e eu estou correndo em direção à mesa do meu pai. Na mesa dele eu sou completamente satisfeito. Na mesa dele eu sou completamente saciado. Na mesa dele eu sou completamente pleno.
Eu ouço cadeias quebrando. Eu ouço correntes caindo. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. É na mente que as cadeias estão sendo quebradas hoje. Coloca a mão na sua cabeça e diga: em nome de Jesus, toda prisão, em nome de Jesus, toda cadeia seja rompida agora, em nome de Jesus. Dá Deus pro faraó, dá Deus pro faraó da sua vida. Fala: eu estou indo embora, eu estou deixando o Egito de vez. Eu estou deixando o Egito de vez. Há poder, há poder, há poder, há poder, há poder no nome de Jesus.